Último episódio dos mandamentos, eu vou falar dos mandamentos da igreja e todos eles falam da mesma coisa. E eu vou dar no último mandamento um relato pessoal meu que até hoje eu não entendo direito, eu acho que realmente é um mistério de Deus. Primeiro mandamento: participar da missa inteira aos domingos e outras festas de guarda, abstendo-se das ocupações do trabalho nesses momentos. Porque, gente, quem não respeita o primeiro mandamento já abandonou a fé em Deus há muito tempo. O que é ser católico, gente? O que é ser católico? Ser católico é Jesus Eucarístico. Nada faz sentido e tudo faz sentido. Tudo tem a ver com Jesus Eucarístico. Nada faz sentido se não tiver Jesus Eucarístico. E tudo faz sentido, tudo se encaixa se existe Jesus Eucarístico. O primeiro mandamento é basicamente assim: tu acredita em Jesus Eucarístico? É só isso que ele está perguntando, entendeu? Não é, vocês têm que estar na igreja. É simplesmente assim: não tem a ver com a comunidade, não tem a ver com a igreja. Tem a ver com, se você é católico, você está aqui por Jesus Eucarístico, ou você acredita ou não acredita. E esse tapa na cara eu levei por causa de Padre Pio. São Padre Pio já me deu muito tapa na cara por isso. Segundo mandamento da igreja: se confessar ao menos uma vez por ano, para continuar recebendo a Eucaristia. De novo, o segundo mandamento é tipo: você ainda é católico ou você já não é mais e nem sabe? E vou ser bem sincera, quanto mais eu entendo sobre o que é o sacramento da confissão, gente, vamos se confessar pelo menos a cada 2 meses. Você que está me ouvindo aqui, eu vou te dar um conselho que eu estou aplicando e eu sou muito mais feliz, tá? A cada 2 meses, marca uma confissão. E sabe o que é maravilhoso? Quando tiver Páscoa, quando tiver Natal, você não precisa ficar na fila da confissão, porque você já tem agendadinhas as datas das suas confissões. É claro que eu me confesso principalmente para Páscoa e para o Natal, mas eu faço já um cronograma de, eu tenho que essa semana já marcar uma confissão para os próximos dias, entendeu? É a melhor coisa que tem, é criar o hábito de fazer uma confissão frequente a cada 2 meses e, ao mesmo tempo, você saber que você tem esse hábito. Quando já está perto da Páscoa, do Natal, você marca a sua confissão com o padre e você escapa dos mutirões que você às vezes fica 2 horas ali esperando, tá? Confesse-se. Padre Robert de Grandes falava: se o pecado, se as nossas falhas, os nossos erros são um câncer espiritual em nós, se arrepender é o primeiro passo para a cura. A confissão é a cirurgia que extirpa o câncer espiritual. Ela tira os nódulos, ela tira o câncer de você. E adivinha qual que é a quimioterapia? Jesus Eucarístico. E na neurociência, a confissão é a melhor coisa que existe, tá? Então, pode acreditar em mim, a confissão é ótima espiritualmente e para a neurociência. Terceiro mandamento da igreja: receber a Eucaristia ao menos na Páscoa. De novo, os 3 mandamentos estão falando o seguinte para você: você ainda é católico? É só isso. Ele é um alerta, um alarme de tipo: você ainda é católico? Não sei. Você acredita em Jesus Eucarístico? Se alguém te perguntar o que é ser católico, por que ser católico? Jesus Eucarístico é a única resposta, tá? Quarto mandamento. O quarto e o quinto eu vou ter um relato muito pessoal meu, porque faz sentido, mas talvez seja mais eu vir dar o meu testemunho. Então, quarto lugar: jejuar e se abster de carne, como manda a Santa Mãe Igreja. Eu sou de uma geração que não acreditava em abstenção de nada, né? Jejum de nada. Eu vou te fazer um convite. Tenta pelo menos não comer carne na sexta-feira, falando: Deus, é um sinal do meu amor, da minha renúncia a uma coisa mesmo que pequena para te dizer que eu te amo. E eu vou te convidar para você fazer jejum. Não tô falando um jejum de ficar pão e água. Eu tô falando de ficar 24 horas sem um doce, sem uma comida que você tá comendo muito. Você vai perceber o poder da tua língua. Porque a primeira vez que eu fiz jejum foi ano passado, quase 30 anos na cara. E eu percebi o que é o jejum. O jejum
é dizer não para a carne. E dizer não para o paladar, para a língua, é a primeira coisa. Eu não tô falando para você tomar uma coisa amarga, não tô falando para nada disso. Tô falando assim, eu tô comendo muito disso. Eu acho realmente que eu perdi o controle. E isso, eu posso estar perdendo o controle em várias situações da minha vida. Corta isso por 1, 2, 3 dias e oferece para Deus, pede força para Deus. Você sabe que quando a primeira vez que eu jejuei, eu descobri o quanto eu não conseguia dizer não para nada do meu corpo. E depois que você faz o primeiro jejum, o não sai mais fácil. E todos os episódios sobre os mandamentos é sobre o quê? O poder de dizer não. E eu vou te dizer que a gente diz sim no automático, até a gente aprender num jejum básico a dizer não. E o não vai vir muito mais fácil e vai ser muito bom na sua vida. Faz o teste, tá? Só acredita em mim, eu não tenho outro argumento pra te falar. O argumento meu é prático. Você vai tentar se lembrar de Deus, rezar e se abster de carne ou de outra coisa, se você já não comia muita carne, né? Na sexta-feira. E você vai tentar um dia fazer um jejum simples, tá? Não é grande coisa. Você vai ver o poder da tua língua, o poder da tua fome pelas coisas carnais. E quando você aprender a dizer não para uma coisa com a força de Deus, você vai dizer não para várias coisas. Até para trabalho, coisas pessoais, você vai colocar limite na sua vida, limite para os outros, limite para a profissão, limites. Você não coloca limite porque você não diz não para tudo. O jejum vai te doutrinar nisso. E não precisa fazer com muita frequência não, tá? Eu não tenho outro argumento, só o argumento prático. E em quinto lugar, ajudar a igreja em suas necessidades. Aqui eu vou dar o meu testemunho, tá? Ajudar a igreja nas necessidades era uma coisa que na verdade, eu sempre fui muito ignorante. Eu tentava respeitar mais ou menos os 10 mandamentos, mas eu nem lembrava que tinha os 5 mandamentos da igreja, então eu nem levava isso em conta. E eu nunca paguei dízimo, nunca fiz nada. E assim, eu acho que a mensagem do dízimo eu sempre terei um espaço para Deus. Todo mundo que paga o dízimo tem a mesma história e eu vou dar meu testemunho aqui. Todo mundo que paga o dízimo fala a mesma coisa. Nunca me faltou nada. E é muito real, gente. Muito real. Eu já tive momentos muito prósperos da minha vida que eu não dava R$1 para a igreja, pro dízimo. Nunca tinha, nunca dava tempo, não concordava com aquilo. E eu levei muitas rasteiras da vida e nem que seja R$5 de dízimo, R$30 de dízimo eu dou, e a minha vida mudou completamente. Eu só posso dizer que na prática, se você conversar com uma pessoa que paga o dízimo, ela não necessariamente concorda com tudo que a igreja faz, ela não necessariamente gosta de tudo que a igreja faz, como ela usa o dinheiro em algumas situações, sempre vai haver dúvida de algumas coisas, mas sinceramente, todo mundo que paga o dízimo todo mês fala a mesma coisa. Nunca me faltou nada. Eu falo para Deus que Ele está presente na minha vida e que eu sempre terei espaço para Deus na minha vida, seja na prosperidade ou na adversidade. E Deus retribuiu. Deus me respondeu. E Deus me disse, eu também, você nunca lhe faltará nada. É só isso que eu tenho para falar. É mais um testemunho do que uma lógica, tá? Talvez a lógica seja na neurociência que eu estou falando para Deus quando eu pago o dízimo, que Deus tem presença na minha vida e Ele importa. E essa é uma mensagem importante, é um simbolismo importante para nós. Mas na prática, eu vou te falar que todo mundo que paga o dízimo fala a mesma coisa. Nunca me faltou nada. Eu não sei explicar melhor que isso. Eu pago o dízimo, nem que seja 5, 10, R$30, nunca me faltou nada. E essa foi a reflexão sobre os mandamentos da igreja, que eu vou ser sincera, eu por muitos anos não levei em conta, e hoje a minha vida é muito melhor, porque eu entendo melhor os mandamentos, tanto da Bíblia quanto da igreja, e eu quis trazer um pouco dessa discussão para a mesa. Eu não sou a dona da verdade, mas eu vejo, eu não sei te explicar, mas assim, eu vejo na vida real, no dia a dia, como os mandamentos são sim um conselho de um amigo que quer o nosso bem. E quem viveu sabe, quem conhece as histórias, o dizer não para a carne, o ter mais discernimento
em quem entra na sua vida, em quem entra na sua casa, importa. Os mandamentos são isso, parece uma prisão, parece chato, mas sinceramente, é a melhor coisa, é o melhor jeito de viver, tentando seguir esses mandamentos e rezando muito para Deus guiar, para o Espírito Santo iluminar, para Nossa Senhora cobrir com o manto e para os anjinhos da guarda explicarem as coisas, porque eles têm informação privilegiada. Então, pedir, anjinho da guarda, eu quero uma delação premiada aí, porque eu preciso ver a verdade ali, eu preciso de ajuda.